Olá pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, eu estou de volta aqui para continuar nosso vídeo falando sobre energia. Primeiramente, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Marisete Assis, eu sou terapeuta Reiki, consultora de Feng Shui e gestora ambiental, ou seja, estou envolvida inteiramente com a energia do universo, a energia que permeia a nossa vida, a energia que nos cura, a energia que cura a nossa casa. Então é sobre isso que nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos falando. O que você pensa sobre você? Como você reage diante das coisas que a vida te apresenta? A maioria das pessoas tem uma reação, lamento. Culpa, coloca a culpa nos outros, coloca a culpa na vida, na situação, na política, enfim, sempre tem que ter um culpado. Mas na realidade, ninguém é culpado, não existe culpado, existem os responsáveis, nesse caso, nós mesmos. Que, como já eu disse no outro vídeo, a gente atrai para a gente as situações pelas quais nós passamos. E de que forma a gente atrai isso? Com a nossa vibração. Vibração é energia. Né? Então está mais do que provado, né, que pela física, a física quântica provou inteiramente que tudo no universo é energia, que não existe matéria, né, que tudo na verdade é energia condensada. Nós somos energia condensada. Então nós emanamos e atraímos energia. Então assim, o que é que você faz, né? A gente já conversou sobre isso a respeito das nossas atitudes, das nossas atitudes, né, diante das coisas que acontecem no mundo, seja no noticiário, na política, de uma forma geral, que afetam as nossas vidas, mas tem o nosso dia a dia mesmo, aquilo que você vivencia em todo, no seu cotidiano, né? Então, até mesmo as coisas que a gente vê, as coisas que a gente assiste na TV, um filme, uma série. Vou falar para vocês, eu também assisto filmes, séries, é claro que sim, né? Mas é comprovado que o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é a nossa imaginação. Que, né, existem aí pela física quântica alguns experimentos que foram feitos com pessoas que foram colocadas numa sala e receberam alguns estímulos visuais. Sei lá, assistiram os vídeos, enfim. Então tinha cenas engraçadas, cenas tristes, cenas assustadoras, e elas tiveram os seus cérebros monitorados. Então, foi verificado como as regiões do cérebro reagiam conforme os estímulos recebidos. Passado esse experimento, eles foram retirados dessa sala, foram tirados todos os estímulos visuais deles, continuaram a ser monitorados e foi pedido para eles que eles lembrassem do que eles haviam visto. Então, da cena cômica, da cena trágica, da cena assustadora, e foi constatado pelo monitoramento, gente, desculpe, que estava sendo feito, que o cérebro reagia da mesma forma. Então, quer dizer, a memória afeta o cérebro, o pensamento afeta o cérebro. E o cérebro, ele emite ondas, né? Ele emite ondas, se não fosse assim, não teria como monitorar. Então, quando você, por exemplo, assiste um filme que te causa reações diferentes, assim, assustadoras ou mais assim de medo, de violência, o que acontece? Aumenta a fabricação de cortisol. Né? O cérebro faz com que aumente a fabricação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o que isso acontece? Se você tem uma fabricação elevada desse hormônio do estresse, naturalmente você vai ter
os efeitos na sua parte emocional. Então, quer dizer, a frequência que você está recebendo, você está emitindo, né? Então, se você está assistindo um filme de ação ali, um filme de guerra, um filme de violência extrema, aqueles filmes terríveis lá de terror, feitos para adolescentes hoje em dia, que é um horror isso, né? Porque o adolescente ainda por cima. Então, vai ter essa frequência do estresse aumentado. Então, consequentemente, as suas reações vão ser de acordo com aquilo. Então, assim, o que isso significa? Que isso prova, né, que a gente tem esse poder de atrair e o poder de emanar. Então, assim, o que eu queria falar disso hoje é baseado nisso aí. O que você pensa de você mesmo? Se você é aquela pessoa que, poxa vida, né, acha que, putz, nada acontece comigo, por que só com os outros as coisas dão certo? Ou então você levanta, você se olha no espelho e fala, caramba, como eu tô feia hoje, como eu tô gorda, meu cabelo tá horrível. Mulher é assim mesmo, né, gente? O cabelo nunca tá bom e de repente a pele tá horrível e se engordei e não sei o que, não sei o que. Mas assim, você tem que saber que não é por aí, né? Como assim? Nada de bom acontece com você, você é a pior pessoa do mundo, você é feia, você é gorda, ou você é magra demais, ou suas roupas nunca te caem bem e só os outros têm sucesso e você não. Por que isso? Então, enquanto você pensar sempre assim, né, as coisas vão continuar sendo assim, né? Não tem como. Então vamos nos... tem uma situação engraçada, toda vez eu lembro de alguma coisa e eu acho legal contar isso para vocês, né? Eu lembro muito bem. E aí entra a questão da crença limitante, né? Eu lembro muito bem de quando eu era menina, assim, garotinha ainda, adolescente. Quem é mais antigo ali na faixa aí dos 40, 50 anos vai lembrar que existiam os chamados... eram os bailes, as domingueiras, né? Eram bailes, né? Baladinhas que aconteciam aos domingos à tarde em clubes normalmente. Então, às vezes as minhas colegas de escola iam, né? E eu ficava na dúvida, porque em casa era só eu e minha mãe, e aí eu ficava na dúvida se ela ia deixar eu ir ou não. Então, assim, olha só, as minhas colegas, garotas da mesma idade que eu, né? Na mesma faixa etária, falava para mim assim: então sabe o que você faz? Chega lá para pedir, mas você já vai achando que ela não vai deixar. Então você se prepara porque ela não vai deixar, porque se ela deixar, você vai ficar feliz. Se ela não deixar, você já está preparada e beleza. Então tá, né, isso aí, isso aí. Aí eu ficava lá pensando o tempo todo da aula, né, do tempo que eu estava na escola, pensando que ela não ia deixar. Chegava em casa, eu nem pedia. Porque assim, eu me condicionei tanto que ela não ia deixar, que pra que eu vou pedir? Nem pedir. Deixa pra lá mesmo, né? Então, assim, é a tal da crença limitante. Você tem que se preparar sempre pro pior. Isso foi dito pra gente, quer dizer, de uma tal forma que até as meninas adolescentes já passavam isso pros outros, né? E a gente cresceu sabendo disso, que você tem sempre que estar preparado para o pior, porque se o melhor acontecer, ótimo, se o pior acontecer, você já estava preparada para ele. Isso é o certo? Na minha opinião, isso não é o certo, porque você tem que pensar sempre no melhor. O melhor tem que acontecer para mim, não o pior. Eu não quero o pior para mim, eu quero o melhor para mim. Então, por que eu tenho que me preparar para o pior? Né? Então, essa é uma situação horrível que condiciona as pessoas sempre a se sentirem pequenas, inferiores, incapazes e imerecedoras das coisas boas. E isso não é verdade. Não é verdade, porque isso não é uma lei divina, se você parar para pensar.
na antiguidade, as religiões mais antigas doutrinaram todas as pessoas a acharem que elas são pecadoras. Todos nós somos míseros pecadores. E nós não somos merecedores da graça divina, então nós temos que implorar pela graça divina, nós temos que implorar pelo perdão de Deus, nós temos que implorar por tudo o que nós queremos. E isto não é verdade. Isso foi feito para ter o cabresto, para que as religiões pudessem ter o total domínio, ou seja, se você não seguir o que eu digo, você está condenado ao inferno, sempre. Né? Então, isso tanto não é verdade que quando Jesus esteve aqui conosco, ele veio nos salvar, que é o que a religião fala. Jesus veio nos livrar dos pecados, ele veio nos fazer entender que nós somos merecedores, que nós temos o poder. É isso que ele veio fazer aqui. Ele veio nos salvar, sim, mas ele veio nos salvar da ignorância, né? Ele veio dizer a nós que nós somos capazes, que nós podemos nos curar de tudo que nós precisamos, e nós podemos ter tudo o que queremos. Basta ver que ele disse a seguinte frase: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esta montanha que se afaste e ela se afastará. Isso significa o quê? Ao pé da letra, nas religiões, é tido como a fé em Deus, é claro. Mas é a fé em você mesmo, também, claro. Fé em Deus, porque Deus está dentro de mim. Eu creio em Deus porque Ele me criou. E Ele me criou porque eu sou o seu filho. Ele me criou à sua imagem e semelhança. Ele me criou como uma centelha da sua divindade. Isso significa que eu tenho Deus dentro de mim, que eu tenho o poder de Deus dentro de mim. É claro que o poder de Deus é infinitamente maior do que cada um de nós, mas nós somos uma centelha deste poder. Né? Então, se nós somos uma centelha desse poder, nós podemos alcançar aquilo que queremos no nosso nível de necessidade. Então, assim, tudo é possível àquele que crê. Isso também foi Jesus que disse. Tudo é possível àquele que crê. Então, focar a sua mente e agir, mudando seus pensamentos, muda toda a sua frequência e, consequentemente, muda a sua realidade. Né? Quando Jesus era procurado por algum doente, e apenas pela imposição das mãos dele esse doente se curava, o que é que ele dizia sempre a esta pessoa? Quando a pessoa o agradecia, ele dizia sempre: a sua fé te curou. Ou seja, o poder de acreditar te curou. Ele deixou bem claro que não era propriamente ele que fazia aquilo, mas era a fé que a pessoa tinha no que ela poderia ser curada. E essa fé é o que move todo mundo, mas não é aquela fé cega das religiões que doutrinam, que querem levar as pessoas naquela rigidez. É a fé entendida, compreendida, sabendo que nós somos criação divina e, portanto, temos Deus dentro de nós. Né? Aquela frase dos indianos que eu adoro, né? Normalmente eu coloco no final dos meus textos, Namastê, acho que todo mundo já sabe o que significa. O Deus que é em mim, saúda o Deus que é em você. Então, Deus está dentro de nós.
né, as religiões do Oriente, eles pregam muito isso, a questão da divindade, né? Existe uma lenda, né, bonita, assim, é uma lenda, né, também hindu, que num tempo remoto todos os seres, né, toda a humanidade tinha esse poder divino, né, um poder maior, assim, que nós não temos, que sinceramente eu acredito que não é só uma lenda, acho que todos nós tínhamos mesmo em épocas muito antigas, claro. E nos foi tirado por conta do nosso mau uso, né, do mau uso que fizemos dela. Então alguns deuses disseram a Brahma, onde vamos colocá-lo? Né? Vamos enterrá-lo bem fundo na terra? E Brahma respondeu, não, o homem pode cavar e encontrar, né? Então não é um bom lugar. Ah, já sei, então nós vamos colocá-lo na montanha mais alta. Não, o homem pode subir essa montanha e vai encontrar também. Aí Brahma falou assim, eu já sei onde eu vou colocar. Eu vou colocá-lo dentro do homem. O homem jamais vai pensar em procurar essa divindade dentro de si mesmo. Então, quer dizer, isso é uma lenda que mostra a realidade, a divindade das pessoas. As pessoas não acreditam que elas têm poder, elas não acreditam, né? Como eu sou terapeuta Reiki, eu já disse, né? Eu tenho, claro, a energia pelas mãos. Antes disso, eu frequentei a casa espírita, fiz curso de passes, então assim, a energia que flui através das nossas mãos, né? Então sabemos que a imposição das mãos, ela é capaz de magnetizar os objetos, ela é capaz de magnetizar a água, ela transmite as próprias pessoas, né? Existe o experimento também da física quântica da magnetização da água, que foi feito por um pesquisador japonês, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele pegou água simples, né? E ele congelou 2 amostras de água, ele congelou e fotografou as moléculas dessa água congelada, né? Da água simples congelada. Depois ele chamou um monge zen budista e pediu que ele energizasse uma das amostras, né, da água já derretida novamente. Então ele pediu que magnetizasse essa amostra. Magnetizou, então ele ficou lá fazendo as orações, né, impondo toda a energia sobre aquela molécula, sobre aquela amostra de água. Depois foi congelado novamente, foi fotografado novamente as 2 moléculas. Então foi percebido a diferença, né? A molécula que tinha da água simples era uma coisa um pouco disforme, e a molécula que foi energizada pelo monge, ela parecia um floco assim de neve, ela tinha um cristal de neve, ela tinha uma forma bonita, definida. Então é sabido que isso é real. Ele depois fez outros experimentos também com água, com garrafas de água, e colocou apenas frases escritas. Eu te amo, outra eu gosto muito de você, outra eu te quero muito bem, numa outra ele colocou eu te odeio, eu quero te matar. E depois também foram fotografadas essas amostras e foi verificada que cada uma delas tinha um formato diferente, e todas as que tinham uma boa intenção eram bonitas, e a que tinha a má intenção colocada era totalmente disforme, feia. Então é provado que essa energia acontece. Os xamãs, eles fazem isso também, né, da magnetização da água, né, do poder na água. Então é capaz, né? A gente é capaz, qualquer pessoa é capaz de fazer isso.
o centro espírita, ele também magnetiza a água, né? Quem já assistiu aí o filme Nosso Lar, viu aquela cena em que o André Luiz vai visitar a casa, né, da família já, e a esposa dele já está casada com um outro, ele vai visitar já como espírito, né? E esse outro marido dela está muito doente e ele magnetiza a água, né? Até ele conta depois, no dia seguinte, quando ele acorda, ele fala: eu tive um sonho, alguém falava para eu beber toda a água, eu bebi a jarra inteira e acordou assim, curado, né? Então, porque foi magnetizada a água, né? Então, eles falam. A religião católica faz isso também. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe ouvia numa rádio a bênção da Ave Maria. Era todo dia às 6 da tarde. Ela punha um copo de água ali também para benzer. Então, quer dizer, é comprovado. Então, o que a física veio fazer, apenas comprovar que você pode magnetizar, né, a água. Não só a água, como qualquer objeto, né? As pessoas que frequentam igreja, elas levam alguns objetos para serem benzidos lá. Às vezes você compra, às vezes os colarzinhos com medalhinhas, tal, porque eles estão magnetizados, né, com a energia que foi colocada ali pelo padre, pelo sacerdote, enfim, a energia que é posta ali com a intenção de proteger as pessoas. Então, por que existem os talismãs, os amuletos? Todos esses são formas de energia que não são naturais, não foram, assim, com exceção dos cristais que saem da Terra, eles têm a energia da Terra, mas frequentemente você tem que energizá-los, você os limpa e você os energiza. Novamente, porque eles já estão fora da Terra durante muito tempo, já perderam aquela conexão, né, com a energia da Terra. Os talismãs da mesma forma, né? Você tem lá o olho grego, o Ramsar, então vários objetos também que várias culturas têm como sendo talismãs, amuletos da sorte, porque eles são magnetizados para isso. Então eu compro um olho grego com a intenção de que esse olho vai me proteger, porque eu sei que ele vai me proteger, ele vai me proteger. Eu coloquei nele aquela intenção de proteção, eu próprio magnetizei este objeto com essa intenção. Então, quer dizer, você pode falar assim, mas se eu tenho todo esse poder, então para que eu preciso do olho grego? Mas veja bem, você pegou aquele objeto e você magnetizou com a sua melhor intenção, seja o olho grego, seja um cristal, enfim. Você magnetizou ele com a melhor intenção possível de proteção, enfim. Né? Normalmente a gente faz isso como proteção mesmo e tal. Mas você próprio oscila, né? Você oscila, tem vezes que você vai estar com a sua energia um pouco baixa, aconteceu algum problema na sua vida, você acordou e tal, e a sua energia está um pouco baixa, então você de repente vai atrair para você alguma coisa que não é muito legal. Então, se eu estou com aquele amuleto lá que eu magnetizei energeticamente, ele vai estar me ancorando naquele momento, né? Então, é essa a intenção dos amuletos. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é o poder que nós temos dentro de nós, né? O poder que a gente tem dentro de nós. Então, você imagina, se a gente consegue magnetizar a água, nosso organismo é 70% água. Então, se eu penso que eu sou feia, que eu não presto para nada, que as coisas para mim não dão certo nunca, que eu não sou capaz. Então, toda aquela, vamos levar assim por essa analogia, toda a água que está dentro de mim está recebendo essa energia ruim. Consequentemente, a molécula que ela vai apresentar, todo aquele líquido, seja água, sangue, né? O sangue, tudo que é líquido dentro da gente. Todas as moléculas, todas as células que estão ali compondo vão estar
energizada de forma errada. Então, o que eu tenho que pensar? Eu sou capaz, eu consigo, as coisas vão dar certo para mim, as coisas estão dando certo para mim. Porque eu sou merecedora. Né? E por que eu sou merecedora? Porque eu estou agindo da maneira correta. Então, sim, no Espiritismo tem essa questão do merecimento. Se você tem um karma que você tem que resgatar, você tem que resgatar. Não tem. É merecedor ou não. O que é o merecedor? Então, se eu agir de alguma forma em alguma vida passada que me causou um dano no karma, ou seja, eu causei o dano a alguém e aí eu trouxe esse karma para essa nova vida, para essa nova existência, eu vou ter que resgatar esse karma. Agora, de que forma eu resgato esse karma? Se eu agir da mesma forma que eu agi em outra vida, eu não sei como, mas se eu for uma pessoa que não faço nada de útil, de bom, consequentemente eu vou ter um karma um pouco pesado. Mas se eu ajo para o bem, se eu trabalho para o bem das pessoas, o meu próprio bem, se eu estou disposta a emanar no mundo uma energia positiva, e trabalhar para o bem não é só você ir lá numa instituição e dar um auxílio e contribuir financeiramente ou fazer um trabalho social. Isso é muito legal, ótimo, maravilha. Mas e daí, se você só faz isso e por dentro você não arruma o que está errado, não adianta, né? Não adianta. Então você tem que agir também com você mesmo. O princípio de tudo é você mesmo. Você tem que fazer o bem a você mesmo, principalmente. Porque a partir do momento que você faz o bem a você mesmo, você está fazendo bem ao mundo, você está emanando energia positiva à sua volta. Então, é para as pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu emprego, né, da sua vida social. E aí tudo flui, né? Aí as coisas vão dar certo para você. Porque você está emanando aquela energia de positividade, de prosperidade. Aí as coisas acontecem na sua vida, entendeu? Porque você está agindo para o bem, porque você tem ciência de que você pode, de que você é capaz, de que você está consciente do seu poder pessoal. Né? E esse poder pessoal é simples, pura e simplesmente Deus dentro de você. Nunca esqueça disso. Você não tem que se humilhar perante Deus, porque Deus é o seu Pai divino, você é seu filho, você é sua criação, né? Você não é arrogante também, mas você tem que ter consciência de que tudo está posto ali para você, né? De que tudo está à sua disposição, basta você enxergar. Quando Jesus disse, ai daquele, né, que não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, tudo está ali à sua disposição para que você veja, ouça, né? Bata e abre-se-vos-á. Ou seja, se você pedir em oração, será dado. O que você pede em oração? Não é implorando a ajuda, implorando pelo que você precisa. É você pedindo que abra os seus olhos, que você consiga ver, que você consiga entender, que você consiga ouvir, porque tudo está à sua volta. As energias que são em muitas os nossos amigos espirituais que estão à nossa volta,
eles estão ali para nos atender, para nos auxiliar. Basta que nós peçamos a ajuda deles, né? Então, essa ajuda é de igual para igual. Nós temos o poder ali de entender, quer dizer, nós temos que pedir que eles nos abram os olhos, que nós consigamos ouvir e de que forma, é agindo de maneira correta, né? É tendo pensamentos positivos, é acreditando que as coisas acontecem conosco porque nós temos a nossa percepção aguçada, que nós atraímos aquilo que nós emanamos para a vida. Então, se eu sou uma pessoa negativa, só vou atrair coisas negativas, né? Então, é o poder dentro de cada um de nós. É a frequência que nós emitimos para o mundo, através do nosso cérebro, através do nosso pensamento, nós vamos ter de volta. Ela reverbera, é um eco, não tem como. Então, pensamento positivo, consciência da nossa capacidade, do nosso poder, porque quando Jesus esteve aqui foi isso que ele quis nos mostrar. Nós somos deuses, né? E podemos fazer tanto quanto ele. Quando ele falava para os apóstolos, vocês são homens de pouca fé, quando os apóstolos reclamavam, mas Senhor, nós não conseguimos curar determinadas pessoas, não conseguimos fazer o que você faz. Ele dizia, vocês são homens de pouca fé, porque vocês podem fazer, vocês têm essa capacidade, vocês têm esse poder, vocês só não acreditam que vocês têm, que vocês podem fazer, né? Então, quem eram os apóstolos? A Igreja Católica colocou-os como santos, mas eles eram pessoas comuns, como nós somos, como eu sou, como você é. São pessoas comuns. Então, nós também temos esse poder. E nós temos que ter a fé, ou seja, acreditar que nós temos esse poder, né? E pedir a ajuda sempre de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mestres. A ajuda sempre, mas ajuda para que nós possamos enxergar, para que nós consigamos entender. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas. Isso significa que todos nós somos deuses também. Não arrogantes, né, gente? Não vamos confundir. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Não adianta, não tem um ou outro que seja mais ou menos. Todos somos iguais. O que acontece é que alguns já despertaram para essa realidade, outros não. Então, essa é a questão. Despertar para a realidade do nosso poder, da nossa capacidade. E isso vai de tudo. Desde a capacidade... Olha, quando que eu pensaria algum tempo atrás que eu estaria aqui fazendo vídeo, falando na internet? Eu não me sentia capaz disso, né? Até que eu comecei a aprender isso. E comecei a ver que é a maior realidade que tem, né? E um fato que me levou a entender melhor isso foi a física quântica. É maravilhoso, maravilhoso. E principalmente com essa analogia aos ensinamentos de Jesus, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa de você entender é isso, né? Então vamos parar para pensar nesse lado, gente, né? O nosso poder pessoal que gera tudo. Daí você vai ter tudo melhor na sua vida, você vai passar a se gostar mais, tenho certeza disso. Sabe, tudo, seja você do jeito que tiver. Se você estiver descontente, por exemplo, sou muito gorda, quero emagrecer, você vai se gostar o suficiente para conseguir emagrecer. Se você está num trabalho que não é legal, você vai se gostar o suficiente para ter forças de mudar, de repente, esse trabalho que você não gosta, que não te faz feliz. Ou passar a gostar do que você faz, porque sabe que aquilo que você faz também é importante naquela cadeia produtiva
é importante também. E aí você não se sente como uma pessoa pequena, você se sente como você realmente é. Você é importante naquilo que você faz, não interessa o que seja, gerenciando um setor, seja servindo café, seja varrendo, enfim, costurando em casa, fazendo artesanato, seja o que for, você é importante naquilo que você faz. E isso é o que vale para você. E aí pode ter certeza que tudo vai fluir muito melhor, você vai fazer com muito mais capacidade, você vai conseguir ser notado, se é que isso é importante para você, mas assim, a questão da prosperidade vai vir a partir disso, porque você está atraindo para você, porque você gosta de você. Então, a prosperidade vai gostar de você também. Se eu pensar, poxa vida, eu sou, né, muito pequena, uma mixaria aqui nessa empresa, claro, nunca vou sair disso. Mas se eu pensar, não, eu sou importante nessa empresa, o meu trabalho é importante nessa empresa, e eu tenho capacidade de fazer muito mais, pode ter certeza que tudo vai fluir. Tudo vai do que você pensa de você mesmo. Então, é por aí. Tenha certeza de que todos nós, como Jesus mesmo disse, somos deuses. Então, pessoal, esse daí era meu recado de hoje. A gente vai continuando aqui a nossa conversa, sempre baseado nesses assuntos, como eu já disse. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dê aí um like, né? Curta a minha página também, se inscrevam aqui no meu canal, né? E a gente volta com outro assunto, sempre na mesma linha do nosso poder pessoal, da nossa autoestima, da nossa energia, tá bom? Então, fique com Deus, paz e luz a todos e até breve. Tchau.